um trecho bem comprido, que depois eu vou passar para outro versículo também, outra passagem. Amém, Senhor. Do 9, você vê aquela linha do 9 até o 12. A gente vai para ver o que Deus tem na vida dele e o que Deus faz na nossa, né? Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maséias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. Olha onde está o homem já. Mas a gente tem que ficar prestando atenção. Ele se propôs a buscar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele se propôs a buscar ao Senhor. Então Deus faz isso na nossa vida, tem na vida para nós, né? Você leu 12, né? Isso. Agora eu vou ler o 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Olha lá o que Deus fez na vida dele, que fazia guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui, além dele, você não o que ele ficou famoso? Qual foi a fama dele? A fama dele foi na grandeza, na riqueza de Deus, meu irmão. Porque Deus, a primeira coisa que nos abençoa é as bênçãos celestiais. Né? Essa você pode receber primeiro. Amém. Se você não tem as celestiais, você vai conseguir força para adquirir as naturais. Né? Você tem que buscar primeiro o reino do céu, e demais vai ser acrescentado. Ele 307.500 homens ajudavam ele na igreja onde ele estava. Aí era uma igreja, porque ele passou a ser o rei, o governador, né? O presidente. Então todos esses homens ajudavam ele. Então, ajudava ele na guerra e ajudava ele contra o inimigo. Então, aqui também vem a parte da igreja. Muitas vezes nós precisamos de alguém para nos ajudar. Porque se suponhamos que sou eu aqui e ele. Então, mas se tiver um outro, né, mais um grupo, orando por nós e orando para a igreja vai crescer. Vai ajudar. Amém. Se o inimigo tentar levantar contra a outra, levantar contra a igreja, e a igreja tem oração, a gente vê que Pedro, quando ele estava preso, a igreja estava em oração. Verdade. Quando Pedro foi preso lá, falaram, agora está morto. Agora não inimigo mata ele lá, né? Mas a igreja está orando. E Deus enviou um anjo lá e soltou Pedro. Oh, glória a Deus. E assim é nós. Se nós temos que orar, né, para a igreja. Olha, irmão, se você quiser ser próspero, vocês oram pela igreja e a obra do Senhor por ele. E ora por Jerusalém. Está escrito no Salmo. Né? Quem quer ser próspero, ora para Jerusalém. E vai ser próspero. É a igreja. A Jerusalém é a igreja. Não só a igreja aqui, todas as igrejas. Olha, Senhor, a tua obra, a tua igreja, eu oro para os livros espirituais. Quando você faz isso, a prosperidade de Deus vem na sua vida. Glória a Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Deus tem uma palavra que fala no Timóteo, que é do agrado de Deus que todos os homens se salvam. Então, Ezequiel também fala que Deus fala assim, todas as almas são minhas, mas se pecar, isso morrerá. Né? Depois ele fala no versículo lá embaixo, terminando a passagem. Ele fala, mas o meu desejo é que todos salvem, que todos conversem e venham e digam. Essa é a palavra do Senhor. É o prazer dele. E agora nós vamos ler Hebreus 14, 15. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedra. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas
torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então, Glória a Deus. olha lá. O nome dele foi divulgado, na Beta voou, na minha foi divulgado. Foi divulgado para todo mundo, até longe. Quem era ele? O que Deus fez na vida dele? Então Deus prosperou a vida dele. Então, o que eu quero passar para vocês é que o nosso Deus não mudou. Pai, ele é o mesmo Deus. Pai Que amado. ele fez lá, ele faz conosco. Amém? Amém. A partir do momento que nós fomos colocar o nosso coração em buscar o Senhor. Queria que propôs a buscar o Senhor. Então agora eu gostaria que eu vou passar assim. Então aqui a gente viu, eu queria ler essa passagem primeiro. Pai. Para a gente ver que Deus no início, Deus vem fazendo obra na vida daqueles que o buscam. E não mudou até hoje. Né? Mas vamos passar agora, depois que veio Jesus, vamos passar para... Glória a Deus, aleluia. Pai querido. Atos. Vamos agora para Atos. Atos 8. Que depois, né, que esse rei fez, Deus engrandeceu ele, engrandeceu a Moisés, a Abraão, Isaac, Jacó, e lá né, do início da Bíblia. Depois ele veio, engrandeceu também a Jesus, e depois nos que ficaram depois de Jesus, e hoje nós. Né? Hoje é nós. Então, mas houve muita perseguição. Aí a gente pergunta, nossa, mas gente, fazer a obra de Deus é uma perseguição, hein? É verdade. É, irmão. Mas já era Deus de lá. Mas assim como eles venceram, nós também vencemos. Amém? Atos 8. Quem achou? Quem não achou? Misericórdia. Todo mundo achou, né? Glória a Deus. Então a gente vai ler assim um pouquinho, vamos falar um pouquinho agora dos apóstolos, quando Jesus deu o poder do dado de fazer a obra, que eles também fizeram, ressuscitaram mortos, ressuscitou, né, os mortos viviam, curavam os enfermos, os coxos, os paralíticos. E a mesma obra que Jesus fez, os discípulos faziam. E hoje não é diferente, porque Jesus falou. Ele que eu dou o poder de dar para fazer a minha obra, expulsar os demônios, curar os enfermos. E se quiser fazer a obra que eu faço, ainda fará melhor. Só que a gente tem que olhar aí, porque como que nós vamos fazer melhor do que Deus? Quem é que vai fazer o céu melhor do que Deus? Quem é que vai fazer o sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar, os animais, tudo, né? Então não tem como comparar Deus. Deus é incomparável. Mas ele falou isso. Por que ele falou isso? Porque ele, né, ele falou, eu dou o poder de dar no meu nome, porque sem ressuscitar os mortos também, curar os enfermos, expulsar os demônios, ganhar as multidões, assim como Jesus pregou, né? E ganhou aquelas multidões, onde Jesus estava, multidões de 5 mil, 10 mil, né? 20 mil. Mas houve perseguição. Mas vamos falar aqui das perseguições que aconteceu lá, que hoje também continua, mas que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém, Jesus. Então aqui no 8 diz a primeira perseguição da igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todo o exército e os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então aqui a gente vê no versículo 2 que o Estevão já tinha sido morto. Então ali os primeiros que lá foram mortos por causa de Jesus, para a pregação de obra. Né? Já tinha matado o Tiago, já tinha matado Estevão, a pedrada, e a perseguição começou de lá. Então aqui, mas vamos ler o terceiro. 3. Saulo, porém, como é que é aqui? Paulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, e
dia no cálculo. Então a gente vê que Saulo ele já começou a aprender lá do início, né? Porque ele era perseguidor da igreja, mas depois ele foi um dos mais excelentes profetas e missionários que fez a obra de Deus. Glória a Deus. Jesus. Mas o que me chamou a atenção foi aqui. Filipe foi um dos escolhidos também para pegar o evangelho. Então a gente veja que eles não pararam. Então nada vai impedir a nossa obra que Deus começou na nossa vida. Amém. Ele começou uma obra na nossa vida e ele vai terminar. E a obra que ele vai fazer também não brinca em si. Ele vai nos fortalecer, vai nos dar força para nossa vida. Né? Amém. Então nós não podemos parar. Se as perseguições vêm, não é para parar. Se perde força para melhorar, não é para parar. Né? Então a gente vai ver